A primeira coisa que a gente pode fazer ao estudar a história da filosofia tem a ver com o significado da palavra. Não se trata aqui de tentar definir filosofia das mais diversas formas que ela foi conceituada ao longo do tempo. Por exemplo, eu gosto muito de uma definição que foi pensada apenas no século XX por Gilles Deleuze e Félix Guattari, que diz que a filosofia é a área do conhecimento responsável pela criação de conceitos. Mas, ao longo do tempo, nós temos muitas definições diferentes. Aqui eu estou me referindo ao sentido da palavra, ao significado propriamente da palavra filosofia. E para isso, a gente precisa ir para a língua grega. A língua grega é exatamente aquela que vai dar sentido, não apenas linguístico, etimológico, mas cultural para o que significa filosofia. É muito comum a gente ver a definição básica de filosofia: amor pela sabedoria ou amizade pela sabedoria. Ok, é isso mesmo. Só que a questão é a seguinte: na língua grega existem pelo menos 4 palavras que, quando traduzidas para a nossa língua, por exemplo, podem significar amor, podem ser traduzidas como amor. E aí vem a questão: que tipo de amor diz respeito cada palavra? A primeira é a palavra ágape. Nós, na verdade, é que aprendemos a pronunciar dessa maneira, por uma grande influência, inclusive, do cristianismo. Mas eu estou aqui com o meu dicionário da língua grega, é um dicionário que eu gosto muito, que eu consulto sempre, que é de Isidro Pereira, um dicionário muito bom. E nele, assim como em outros dicionários também, mas nele principalmente, nós vemos que a grafia, ou seja, a escrita da palavra ágape, tem a acentuação no segundo alfa, portanto é agape e não ágape, a pronúncia correta. Isso é o que menos importa para o que nós queremos aqui, mas é só a título de curiosidade, porque nós, ao longo da vida, vamos aprendendo algumas palavras em outras línguas, principalmente línguas antigas, e aprendemos a pronunciá-las de maneira equivocada. Portanto, a palavra agape, ou ágape, se você preferir, pode significar amor, pode significar afeição, pode significar também as refeições fraternas que eram praticadas pelos primeiros cristãos, mas para os gregos, agape significava amor incondicional ou, mais precisamente, o amor das divindades, o amor sentido pelos deuses. A gente sabe que a mitologia grega tem nas suas narrativas uma infinidade de deuses, uma infinidade de deusas, e esses deuses e essas deusas sentiam amor, e quando o amor dessas divindades era mencionado por meio da oralidade na tradição grega antiga, a palavra usada era a palavra agape. Portanto, trata-se de um amor que só pode ser sentido por estes seres. Nós humanos não temos condições de sentir agape. Tanto que os cristãos, quando começaram a escrever as primeiras narrativas do que hoje nós conhecemos como Novo Testamento, todas as vezes que eles faziam referência ao amor de Deus, lembrando que os cristãos nascem no contexto monoteísta do judaísmo, eles usavam a palavra agape. Lembrando que eles escreveram em grego por influência do processo de expansão da cultura grega, inclusive da língua, de helenização. E quando eles se referiam ao amor do ser humano, o narrador cristão, o escritor cristão, usava outro termo, alguns dos quais nós vamos falar já já. Mas ágape é um amor sentido apenas
pelos deuses, é um amor sentido apenas pelas divindades, por estes seres sobrenaturais. É um amor infalível, incondicional, que foge da capacidade da natureza do ser humano de senti-lo. O segundo tipo de amor é um amor que nós ainda citamos muito nos dias de hoje, que é o amor eros. Eros também é uma palavra bastante complexa na tradição linguística do grego antigo. Por quê? Porque ele pode ser traduzido como amor, mas ele também pode ser traduzido como paixão, embora paixão também seja a tradução de uma outra palavra grega que é pathos. Pode ser traduzido como desejo apaixonado, pode ser traduzido como desejo ardente, como excitação da alma, como alegria, como objeto do amor. Então, eros tem várias interpretações, portanto, várias traduções. Ou o contrário, várias traduções, portanto, várias interpretações. Mas nós sabemos que ao longo do tempo a palavra eros foi sendo cada vez mais associada à questão do desejo sexual. Daí surgiram as palavras erótico, erotismo, erotização. Porém, na cultura grega antiga, eros também poderia significar um sentimento de amor que anseia pela presença física da pessoa amada. Então, por exemplo, se você ama muito um amigo, uma amiga, se você ama muito um irmão, uma irmã, um filho, um sobrinho, um tio, uma tia, enfim, qualquer pessoa do seu vínculo familiar ou afetivo, ao ponto de querer essa pessoa por perto, querer ouvir sua voz, querer abraçá-la, querer estar junto, querer viajar junto, sem nenhuma conotação sexual, a palavra grega que pode ser usada também é a palavra eros. Aliás, uma ressalva importante. A palavra que na Grécia Antiga se referia às questões dessa excitação sexual não era eros, era a palavra porneia. Porém, a palavra eros ao longo do tempo foi cada vez mais sendo apropriada para se referir apenas à questão sexual. Mas, como eu disse, é um amor que exige a presença física da pessoa amada. A terceira palavra que eu gostaria de mencionar é a palavra storge. Essa palavra é pouco conhecida, quase nunca mencionada, mas é uma palavra importante de ser conhecida também porque ela significa afeto, ela significa ternura. E tem um autor que é bem conhecido, é um autor irlandês chamado C.S. Lewis. É um autor que muitos conhecem pela sua famosa obra As Crônicas de Nárnia, mas é um livro que eu gosto muito, que ele escreveu chamado Os Quatro Amores. Nesta obra ele explica esses quatro amores que eu estou citando para vocês, mas eu gostaria de fazer a leitura de um parágrafo quando ele explica o amor storge. Os gregos chamavam esse amor de storge. Eu o chamaria aqui simplesmente de afeição. Meu dicionário de grego define storge como afeição, o meu como ternura, especialmente dos pais pelos filhos, mas também dos filhos pelos pais. E essa, não tenho dúvidas, é a forma original desse amor, bem como o significado principal da palavra. A imagem com que devemos começar é a da mãe amamentando o bebê, da cadela ou da gata com um cesto cheio de filhotes, todos juntos, empilhados, chorando, esfregando os narizes, sons de filhotes, leite, calor, o cheiro da vida recente. Então, storge é isso, é esse sentimento de afeto que se expressa por meio também da doação, é o amor-doação. É por isso que C.S. Lewis faz referência logo no início desse capítulo à possibilidade dos animais sentirem esse afeto pelos seus donos, pelos seus cuidadores, pelos seus filhotes, bem como o contrário. É um amor que só pode ser sentido de um ser por um outro ser, não pode ser sentido por um objeto inanimado. Por exemplo, você tem lá um objeto que você
gosta muito, que você estima muito, e você guarda com todo carinho aquele objeto. O amor que você vai se referir, neste caso, não é o amor storge, pode ser talvez até o amor eros, porque é um amor que exige a existência física daquilo. E o storge não necessariamente tem a ver com isso, não é amar o físico daquela pessoa, daquele ser, mas é o amar a existência animada, viva daquela pessoa ou daquele animal. Muito bem, a quarta palavra, que traduzida para o português também pode ser traduzida como amor, é a palavra filéu, ou, como muitos também preferem chamar, philos. E o que é philos? Philos é um amor fraterno, é um amor de amigo, é um amor de amizade, é um amor que pode ser falível, que pode ser limitado, que pode se decepcionar, mas é um amor que está ao nosso alcance, que nós podemos sentir, e não apenas por seres, por pessoas, mas é um amor que nós podemos sentir, por exemplo, por categorias abstratas. Eu amo sentir saudade do meu avô que faleceu há 12 anos. Eu amo sentir saudade e lembrar da minha avó que faleceu há 10 anos. Eu amo pensar em você. Então, não se trata apenas de amar um ser, uma pessoa, um objeto, mas também pode ser um amor sentido por categorias abstratas. E esse amor é chamado pelos gregos de amor filéu ou amor philos. Sentir amizade, amar, olhar como amigo, tratar como amigo, ajudar, dar mostras de amizade, beijar, acolher com agrado, aprovar, comprazer-se e por aí vai. Então é um afeto mais ampliado, digamos assim, se formos comparar, por exemplo, com o storge. Muito bem, por que a gente precisa conhecer essas 4 palavras, essas 4 palavrinhas que, quando traduzidas para o português, significam amor? É muito simples, porque filosofia é a junção de 2 palavras, uma dessas que nós aprendemos agora e uma outra palavra que é a palavra sofia. E sofia significa sabedoria. Aliás, você talvez deve ter visto alguém alguma vez já também pronunciando essa palavra não como Sofia, e sim como Sófia, né? Depende muito. Eu já vi dicionários que mostram Sofia, outros que mostram Sófia, mas o importante para nós aqui é que o significado é sabedoria. Vamos pensar agora. Você pode sentir ágape pela Sofia, pela sabedoria? Não, porque ágape é um sentimento de amor que é sentido apenas pelos deuses. Nós não somos deuses. Esse sentimento não está ao alcance, ele é incompatível à nossa natureza. Você pode sentir storge pela sabedoria? Também não, porque a sabedoria não é um ser, é uma categoria abstrata. Não tem como você sentir storge, esse tipo de afeto, pela sabedoria. Você pode sentir eros pela sabedoria? Não, não pode também, porque eros anseia pela presença física da pessoa amada, do objeto amado, da coisa amada. E sabedoria não tem corpo, sabedoria é uma categoria abstrata. Portanto, a palavra que resta é a palavra philos, ou, como eu disse antes, filéu. Depende da maneira como ela se aplica na frase e da terminação que vai ser usada. Pode ser filia também. Aliás, vale lembrar que philos dá origem a muitas palavras que nós temos no português. Filantropia, filosofia, até pedofilia, né? É uma palavra que tem entre as suas raízes a palavra philos ou filéu. Paidos significa criança. Então tem muitas palavras que
tem como origem a palavra grega philos ou a palavra philéu. Muito bem, então a única palavra que resta para mostrar o nosso sentimento de amor pela sabedoria é a palavra philos. Não tem outra. Por quê? Porque Sofia é abstrato, é uma categoria abstrata. E foi daí que surgiu o sentido original da palavra filosofia. Amizade, amor fraterno, amor humano, amor que não exige toque, um amor limitado, um amor que é falível, mas é o amor que está ao nosso alcance de ser sentido. Amor pela sabedoria. Importante destacar uma coisa. Muita gente pensa que filosofia é amor pelo conhecimento. Não é. Conhecimento é uma outra coisa. Naturalmente, quem busca sabedoria, ama sabedoria, busca conhecimento. Mas no grego a palavra conhecimento, ela vem ou de gnosis, que é um conhecimento revelado, ou vem de outra palavrinha que é a episteme, que é um conhecimento já adquirido por meio dos estudos, por meio de uma descoberta racional, de uma busca, de uma investigação. A gente vai falar mais para frente sobre esses dois tipos de conhecimento. Mas filosofia não é amor pelo conhecimento, é amor pela sabedoria. E eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: se filosofia significa amor pela sabedoria, quem ama a sabedoria é o filósofo ou a filósofa. Muito bem. Agora, esse é um ponto de caráter etimológico, né? Mas é muito importante também a gente saber que a filosofia, embora não seja uma ciência, ela tem as suas particularidades. Então eu, por exemplo, não me considero filósofo. Eu posso até ter algumas atividades filosóficas, alguns exercícios filosóficos, alguns questionamentos filosóficos, mas para ser filósofo é preciso criar um conceito. E eu não criei nenhum conceito, eu sou um professor de filosofia. Eu gosto até de dizer que eu sou muito mais um sofista do que um filósofo, porque os sofistas eram aqueles que vendiam as suas aulas, que eram itinerantes, que eram nômades, que viviam de tempo em tempo em lugares diferentes para compartilhar conhecimento, aprender e ensinar, viviam disso, ganhavam por isso e não tinham comprometimento de defender essa ou aquela verdade, porque eles mostravam que a verdade é relativa, porque existem diferentes interpretações e de fato existem. A história da filosofia vai mostrar isso pra gente. Mas essa é uma conversa para um outro momento. Hoje, o objetivo era entender o significado da palavra filosofia. E aí, na próxima conversa, nós vamos falar sobre a origem da filosofia. A passagem dos mitos tradicionais da cultura grega, aqueles deuses, aquelas cosmogonias, aquelas teogonias, para o momento em que o ser humano começou a buscar explicações mais racionais, de alguma maneira, para aquele momento, científicas para as coisas. Por exemplo, a origem da vida, a origem do universo, a origem do ser humano, a origem da Terra. Será que tudo se explica falando simplesmente que Deus criou tudo, ou que os deuses criaram tudo? Ou deve existir alguma explicação racional, científica, para a origem de todas as coisas? Mas isso é a conversa do nosso próximo encontro, tá bom? Um grande abraço, espero que você tenha gostado e, claro, espero te encontrar na nossa próxima conversa. Até lá, valeu!